Olha, vamos aprender mais, aproveitar que o Padre Eduardo está aqui. Vamos falar sobre as 7 virtudes, que são os degraus, né, gente? Que nos aproxima ao encontro de si e ao encontro dos ensinamentos de Jesus. Olha que interessante, nos trazem preocupação com o próximo, recupera a sua dignidade humana e conduz o ser humano a corresponder ao chamado da verdadeira vocação cristã. Vai além, viu, gente? Ser cristão vai além só de ir à missa ou só de rezar o terço. Não, eu sou cristão e rezo o terço. Tá longe. Oh, que bom que você reza, mas é muito importante a gente entender as virtudes para saber se a gente faz parte realmente e se somos um bom cristão, né? Padre, vamos começar pela palavra. O que é virtude? A gente poderia responder essa pergunta de muitas maneiras, não é? Um primeiro pensamento que nos vem à mente é a ideia de tudo aquilo que está em oposição aos vícios se colocam na definição de virtude, não é? Mas a virtude não é simplesmente um valor longe e inalcançável, não. A virtude é sempre um valor que está no seu coração, que está ao alcance da sua mão. A virtude é um bem que está dentro do nosso coração. Nós conhecemos aquelas 3 virtudes teologais, que são as virtudes mais clássicas, não é? A fé, a esperança e a caridade. Todas as outras virtudes, a humildade, a mansidão, a tranquilidade, a justiça, estão sempre ligadas a elas, a essas 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Ô Padre, o que nos leva a praticar? Será que a gente tem essa prática e não sabe? Ou como faz para a gente se aproximar dessa prática? Eu sempre gosto de dizer, Daniela, que nós vivemos motivados pela virtude, nós vivemos inclinados para a virtude, ao contrário de estarmos inclinados para o pecado, para o mal, para a tristeza, para a desolação, não. O ser humano se inclina para Deus. A teologia clássica vai explicar isso dizendo que o ser humano, homens e mulheres, são capazes de Deus. E essa é a origem da virtude, é essa capacidade de acolher Deus no coração, essa capacidade de estar junto de Deus, de desejá-lo, de amá-lo, de querer estar com Ele. A virtude é todo esse impulso, esse movimento bonito e dinâmico de querer viver na presença de Deus, de praticar o bem, de fazer a justiça, com humildade, com mansidão, com ternura, com afeto. É assim que nós vivemos, é para isso que Deus nos cria. Padre, nas famílias, né? Às vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas, né? Querem ensinar a fé, a caridade. As virtudes, elas podem ser ensinadas ou as pessoas já nascem com elas? Eu diria com muita simplicidade que as virtudes são aquelas aptidões, aquelas boas qualidades que estão sim já no nosso coração, na nossa inteligência, no nosso desejo, mas que elas podem também crescer, que elas podem serem desenvolvidas, que a gente pode de fato progredir, como diz o Salmo, a gente vai progredindo na lei de Deus. E a virtude é essa jornada, não é? Essa jornada, esse caminho de aprendizado, de crescimento, de superação. Nós não somos perfeitos e são elas, são as virtudes que nos colocam nessa caminhada de perfeição, de superação, para estar junto de Deus com alegria, com esperança. Padre, então, fé, esperança, caridade. São as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e a caridade são as virtudes que de fato estão no nosso coração como sinal do amor que Deus nos oferece desde o início da nossa vida, né? Eu diria que a fé, o senso da fé, sempre foi entendido como a capacidade de entender a Deus, de experimentar Deus. E a fé não é um conhecimento, não é exclusivamente um conhecimento teórico. A fé também é esperança, expectativa, é a alegria de estar junto de Deus. A esperança é a palavra-chave desse ano. Nós ouvimos muitas pesquisas que dizem isso, que não só para o povo brasileiro, mas que para toda a humanidade, terminado esse ciclo difícil de superação, sobretudo por conta da pandemia, das dificuldades, a esperança vai continuar sendo uma palavra-chave, especialmente nesse ano. A esperança
não poucas vezes simbolizada na tradição católica, na tradição cristã, com a âncora. Né? A âncora é o sinal do porto seguro, é o sinal de que a segurança é possível, é alcançável. A esperança é uma virtude teologal que nos coloca de fato diante da certeza de que Deus está ao nosso lado para nos proteger. E São Paulo vai dizer com muita clareza que entre fé, esperança e caridade, a caridade é a mais fundamental. O amor, que é também sinônimo de caridade, é cantado num belíssimo hino de São Paulo, quando ele se dirige aos coríntios, dizendo que o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece. A caridade não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, mas se alegra com a justiça, com a verdade. Fé, esperança, caridade estão na origem de tantas outras virtudes, da justiça, da humildade, da castidade, da mansidão. São experiências de Deus na nossa vida, possíveis e alcançáveis, desde que a gente possa, de fato, abrir para Deus o nosso coração. E a prática espiritual, é claro, né? O aprofundamento espiritual nos ajuda a nos aproximar mais, a perceber melhor, não só uma vida no automático, uma vida buscando só em ter, mas em ser mais espiritual para se aproximar dessas virtudes. Isso também faz a diferença, Padre? Eu sempre digo que as virtudes são primas irmãs das bem-aventuranças. Né? Nos evangelhos, Jesus fala muito das bem-aventuranças, começando ali pelos pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E não poucas vezes a gente ouve essa lista interminável de bem-aventuranças e de virtudes, imaginando que a gente está longe delas. Basta que você comece por uma. Pegue uma virtude, se agarre nela, que você vai certamente crescer nas outras também. Crescer nas virtudes e crescer nas bem-aventuranças é crescer no amor de Deus. Que bonito. E aí, qual é a virtude que mais você está precisando? Né? Se a gente for olhar assim, fazer uma avaliação, né, Padre? Um exame de consciência para perceber qual é a virtude que você precisa. De repente, na oração, a gente vai percebendo no dia a dia, né, com as nossas atitudes, com os nossos irmãos. É aquilo que eu digo, uma virtude sempre puxa a outra. Elas são vasos comunicantes, elas estão ligadas. Se você está firme na fé, você vai alcançar a esperança, vai alcançar a caridade com facilidade. É verdade, Padre. Se a gente está firme...